Bem-vindo, cara. Bem-vindo. Obrigado. Passador. E Vamos lá. Tudo bem, gente? Reta final do primeiro dia aqui do evento. Obrigado pela presença de vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Agradecer, inclusive, ao Rodolfo da Bossa, ao Kepler pelo convite. Long time ago, a gente se conheceu bastante tempo atrás. Eu era sócio da ACE, né, uma das principais aceleradoras de startups do Brasil e da América Latina. E há 4 meses estou na CIMED, que era um cliente que eu tinha já há 5 anos. E está aqui para falar de estratégia, para falar de inovação. Naturalmente é um prazer para mim. Então sejam todos muito bem-vindos. Bom, o papo aqui hoje é para falar de estratégia, é para falar de inovação, é para falar de como uma empresa, que é uma farmacêutica, consegue inovar no mercado muito competitivo, que é o mercado de medicamentos, que é o mercado de produtos para consumo, como o nosso Carmed, que é um produto muito famoso, especialmente em adolescentes, crianças, mas adultos também. E a gente vai falar hoje um pouco de cada coisa, né? Mas, naturalmente, para começar, quem não conhece, acontece, a CIMED é uma empresa que hoje ela tem uma presença no digital muito grande. O João Adib e a Carla aparecem muito no Instagram, no TikTok, no Domingão, a gente patrocina o Domingão do Hulk. Quase todo domingo a gente está lá com o João Adib. A cada 20 caixas que a gente vende, passa-se um segundo vivido. Ou seja, é uma empresa que vende muito remédio, mas também vende produtos para consumo. É uma farmacêutica, essencialmente, sem dúvida, a CIMED é uma farmacêutica, mas ela tem uma grande vocação para o varejo e por isso que a gente gosta de estar próximo dos varejistas das farmácias, especialmente as farmácias, quando a gente fala de Brasil, são mais de 90 mil farmácias. É uma empresa que tem um faturamento relevante. O ano passado a gente fechou com 3 bilhões de faturamento, é a terceira maior farmacêutica do Brasil. E quando a gente olha o mercado onde a gente atua de fato, excluindo as moléculas que a gente não atua, nós somos a número 1, nós somos a líder no Brasil. Quando a gente fala de estratégia, que é o grande objetivo e por isso que eu estou aqui, né? Naturalmente, estratégia pode ir para muitos lugares, a discussão, mas a origem da palavra está quase sempre associada à guerra, estratégia de guerra. Tem um livro muito famoso de estratégia, que é A Arte da Guerra, de Sun Tzu, mas a gente também pensa em inovação. Provavelmente alguns de vocês que estão aqui leram um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul, Blue Ocean Strategy, a estratégia do Oceano Azul. Então, a palavra essencialmente vem da guerra, tem uma conotação de ataque, de defesa. Também na inovação a gente usa bastante. E, para os mais saudosos, lembro da cena famosa de um filme brasileiro que fala de estratégia, de strategy, de strategy, enfim, vários idiomas lá, a cena que é muito engraçada sobre estratégia. Mas eu tenho uma provocação para especialmente vocês que estão aqui, quando pensam em estratégia, né? Hoje meu papel é de liderar a estratégia da CIMED com viés de inovação, com viés de disrupção. Então o convite que eu faço a vocês é se inspirar em um dos maiores empreendedores do Vale do Silício, que é o Reid Hoffman, que ele é cofundador do LinkedIn. Ele vendeu o LinkedIn para a Microsoft. Ele tem um podcast, para quem gosta de podcast, que é o Masters of Scale, que em um determinado momento ele trouxe essa frase que eu adotei para mim. Então, quando eu era sócio da ACE, utilizei no planejamento estratégico do ano passado, e este ano trouxe para a CIMED essa provocação, que é a seguinte: não tente vencer seus concorrentes num jogo onde todos estão acostumados a jogar. Você tem que criar um novo jogo, inventar um novo jogo e dominar esse novo jogo. Mas não só. À medida em que você avança nesse território, você precisa mudar o campo de jogo. Então, aparentemente, num podcast, numa entrevista, é uma frase solta, mas quando você trabalha com criação do futuro, a partir das ações do presente, essa provocação, esse pensamento, ele é muito profundo. Porque você coloca a perspectiva do mercado atual, a perspectiva dos seus concorrentes em um lugar e você passa a criar novos lugares, novas possibilidades a partir de discussões um pouco mais profundas. Então eu trago uma pergunta que eu usava lá na ACE, particularmente, né, estava conversando com os amigos aqui, eu devo ter acelerado umas 300 startups, algumas delas muito famosas, como a Melhor Envio, como a Log Manager, que é quase um unicórnio já no Brasil. E a pergunta que todo investidor tem que fazer para uma startup é qual problema você resolve. E isso também dá para a gente levar para o mundo corporativo. Isso também dá para levar para a inovação corporativa. E para a gente responder essa pergunta, a gente tem que ter um conhecimento muito profundo dos nossos clientes. Tão simples quanto isso. Muito bem. Para responder essa pergunta, para refletir sobre ela, eu trouxe para vocês aqui uma visão bastante resumida, é uma síntese. Uma síntese. Quando eu estava lá como CEO da Ace Cortex, que é a consultoria de inovação, em 3 anos eu saí de 25 clientes para 180 clientes. Eu fiz isso com a Volkswagen, com a Unilever, com a Gerdau, com a Randon, e hoje eu estou
na CIMED. E para mim, pensar nessa inovação corporativa que ora usa startup, ora inova em produto, ora inova em modelo de negócio, ora inova numa nova categoria, num novo canal, não tem muita coisa diferente do que você pensar nesse tripé. Ou eu vou focar a minha inovação para agregar receita, trazer faturamento, ou eu vou trabalhar em eficiência, redução de custo, fazer mais com menos, melhorar a margem, gerar caixa, ou eu vou trabalhar na experiência do cliente. Então, o problema que eu quero resolver geralmente está associado com um desses três pilares. Simples, tem um MBA resumido nessa imagem aqui. Ou eu ganho mais, gasto menos e gero mais valor para o meu cliente, tenho mais retenção de cliente, tenho mais LTV e assim por diante, né? Agora, quando a gente reflete qual o problema que a gente quer resolver nesse tripé de receita, faturamento, portanto, redução de custo com eficiência operacional, geração de valor para o meu cliente, eu também posso conectar com a anatomia de uma estratégia. E provavelmente alguns de vocês que estão aqui já trabalharam com SWOT, com matriz BCG, com OKRs, enfim, tem N ferramentas que você pode utilizar num planejamento estratégico. Mas a gente aqui está falando de estratégia orientada à inovação que gera valor para o negócio. Então eu trouxe aqui para vocês um resumo, isso aqui não está em livro nenhum, mas é uma forma de explicar que do lado direito a gente vai pensar em produto, certamente sim, podemos pensar em processo, em marketing, em modelo de negócio. A CIMED, por exemplo, ela já é um case de inovação em marketing, que a gente pode falar mais depois, mas do lado esquerdo tem aqui uma espécie de um roteiro onde a gente monta uma estratégia, se a minha empresa fatura R$1.000 por ano, ou se ela fatura 1 bi por ano, ou se ela fatura 100 bi por ano. Não tem muito para onde fugir. Qualquer empresa do mundo passa por esse tipo de reflexão, que começa por a realidade como ela é, nua e crua, o que a gente quer, como a gente vai fazer para chegar lá, executar com excelência, obter resultado e ter, portanto, uma estratégia bem-sucedida, reconhecidamente que ela é vencedora. É isso. Você resume aqui mais uma vez uns 10, 15, 20 livros, você olhando simplesmente essas reflexões, esse processo, essa linha de pensamento. Mas naturalmente não acaba aí. Então tá, então eu entendi o racional, entendi o contexto, entendi quais são as ambições, agora eu preciso organizar esse negócio com intensidade, com execução. Tem um detalhe importante nessa história, e esse detalhe ele é muito, muito importante, que é 67% das estratégias, ainda que bem concebidas, elas fracassam em razão de falhas na execução. Estava conversando agora há pouco, aguardando aqui a minha participação. Você pode ter a melhor equipe, contratar os melhores parceiros, melhores consultorias, pode contratar as pessoas mais brilhantes do mundo para montar a sua estratégia. Se você não tiver essa mesma energia, essa mesma dedicação, esse mesmo empenho para executar, provavelmente a probabilidade é que você não tenha os resultados que você gostaria. Porque a execução é onde a gente separa a boa estratégia da estratégia que não é tão boa, porque não importa, mais uma vez, o desenho. Óbvio que ele importa, mas vocês entendem que o peso da execução ele é muito, muito relevante. Por isso que a excelência na execução, uma altíssima capacidade de adaptação é importante, independente se a gente está falando com uma startup, com uma padaria ou com a CIMED, que é uma empresa que faturou 3 bi o ano passado. E, por exemplo, o meu desafio hoje é preparar a companhia para 10 bi, que é um crescimento muito forte, muito acelerado. Então, esse contexto, esse pano de fundo, ajuda a gente a aprofundar um pouco mais agora, que é o seguinte. Se você que está assistindo essa apresentação aqui agora, pensa em agregar, em trabalhar, incorporar inovação na sua estratégia para alavancar o seu negócio, a sua área, a sua empresa, eu pensaria seriamente nesta imagem aqui. Por quê? Porque a curva vermelha é o seu negócio se você não fizer nada. Se você não fizer nada, por melhor que seja o seu setor, por melhor que seja o seu produto, ele tende a perder valor no tempo. A linha azul é onde você vai experimentar, vai testar, vai colocar um pezinho no novo para tentar gerar valor de uma maneira fora um pouco do tradicional que você já está acostumado. E a linha verde é o que de fato você não tem muita ideia, você tem boas hipóteses, você tem algumas crenças, alguns achismos que se der certo, você vai colher o resultado lá na frente, lá no futuro. Então este é um gráfico, essas linhas aqui, a partir daquele ponto de tendências, do que eu acredito que pode acontecer no futuro, ele me conecta com a estratégia que eu tenho que entregar de resultado este ano, no ano que vem, mas também daqui a 3, 4, 5 anos. Qual é a palavra? É a adaptabilidade, que a gente falou agora há pouco, com a execução, com a capacidade de execução. Muito bem. Pensamento organizado, pensamento estruturado, a gente pode partir para um dado, a gente pode partir para um pensamento um pouquinho mais sistemático,
mais pragmático, que é, você pode, no negócio que você tem hoje, alocar, ter um capital allocation, uma alocação de capital, de recurso, de dinheiro, de pessoas, de energia, onde o seu curto prazo vai ter o maior percentual de alocação, sem dúvida. Se a gente pegar hoje as maiores empresas do Brasil, mais de 95% dos projetos são para o curto prazo. Eu vivi isso nos últimos 3 anos, posso falar com vocês com muita tranquilidade. Empresa de capital aberto ou não, mais de 95% das iniciativas são orientadas ao curto prazo. Por várias razões, não é o objetivo aqui a gente discutir sobre isso, mas você pode pensar que incentivo a bônus é uma delas, que resultado de curto prazo é o que mantém a pessoa no emprego é outra delas e assim por diante. O segundo ponto, que são os adjacentes aqui, tanto oferta quanto mercado, é onde você vai experimentar um pouco mais, um pouquinho mais de dinheiro, mas menos do que você vai pensar no futuro, que é lá na frente, novos mercados, novas ofertas, novas categorias, novos canais, etc. Então, dá pra gente ser pragmático neste tema. E provavelmente, se você que está aqui, trabalha com inovação, acompanhou o movimento das startups nos últimos anos, você viu que a gente viveu o boom até 2021 e a inovação corporativa acompanhou um pouco esse boom das startups e nos últimos 6 meses, eu posso dizer para vocês, que várias empresas brasileiras fecharam suas áreas de inovação com startups, fecharam seus hubs, fecharam suas iniciativas ou pelo menos diminuíram. Muitos diretores e heads de inovação foram demitidos, porque a inovação que começou em 2016, 2017, 2018, quando não deu resultado, este ano foi o ano do limite. Não dá mais para esperar, se não deu resultado eu fecho. Por que muitas delas aconteceram isso? Porque elas não tiveram essa orientação para o resultado pragmático. Elas não tiveram orientação para aumentar a receita, reduzir custo e gerar valor para o cliente. Muitas delas aconteceram para aparecer, para sair nos jornais e revistas, para mostrar que a empresa estava inovando, mas resultado mesmo, poucas delas apresentaram. Por isso que esse movimento aconteceu nos últimos meses. Mas aqui a gente está falando com um olhar pragmático, com um olhar orientado ao resultado. Então tem uma outra forma ainda que você pode acoplar nesse pensamento estratégico para fazer a inovação acontecer, que é dividir as suas ações, os seus projetos, as suas iniciativas em performance, produtividade, transformação e incubação. O que isso significa? Significa que algumas iniciativas é para trazer receita, outras é para trazer eficiência, outras ainda podem transformar, podem criar coisas novas e outras ainda podem ser as grandes disrupções, inovações do futuro. Mas eu preciso começar agora. Então vejam, mais uma vez, não é um papo de trabalhar com startup e inovar na empresa. Não é isso. A startup, a tecnologia, o método, ele é um meio e o meu fim é o resultado. E eu preciso prestar contas. E o meu resultado tem que ser gerar valor para a companhia. E para gerar valor para a companhia, eu preciso trazer receita, gerar eficiência para trazer mais margem, gerar caixa e trazer clientes felizes e que fiquem comigo por mais tempo possível. É isso. A visão geral é essa. De maneira bem pragmática, como eu penso a estratégia para a inovação gerando resultado. Então, agora, dado que estamos alinhados aqui, todo mundo na mesma página, conceitualmente, vamos para a prática. Trouxe aqui para vocês um deparo do que eu falei com o case da CIMED. Alguém aqui já conhece a CIMED? Levanta a mão, por favor. Quem já viu a CIMED em algum lugar? Muito bem. Alguém aqui tem Carmed ou já comprou Carmed para alguém? Muito bem, a gente vai falar disso também. Então, no nosso caso, né, eu separei aqui para vocês 7 objetivos estratégicos reais. Tá? Não é conteúdo de palestra, é real, vida real mesmo. Do lado esquerdo. E do lado direito, qual é a inovação que a gente utilizou para resolver aquele problema, para gerar valor dentro daquele objetivo estratégico. Isso aconteceu nos últimos 24, 30 e tantos meses, algumas delas, outras um pouco antes, outras são muito recentes. E óbvio, né? Eventualmente, se alguém aqui está fazendo conta, as iniciativas que eu estou trabalhando agora para levar a empresa para 10 bi, elas não estão aqui naturalmente, mas as que estão aqui, dá para a gente fazer uma boa conexão de vida real com o conceito que eu apresentei para vocês. Então, vamos começar pelo começo. A primeira delas aqui, que é um objetivo de distribuição. Brasil, um país gigantesco, vocês sabem disso, né? A gente enxerga o Brasil como um país de 10 Brasis. E quando a gente olha de Belém do Pará a Porto Alegre, é um desafio de logística gigantesco. E para pensar nisso, a gente pensa que tem que personalizar, tem que regionalizar, tem que ser um negócio absolutamente dedicado ao cliente. E a gente gosta da expressão de Brasil de 10 Brasis. Dado que o remédio não tem classe social, dado que a maioria das farmácias que existem no país são independentes, né, as grandes redes famosas, Raia, Drogazil, Drogaria São Paulo, são as grandes redes. E o restante são farmácias de dono, Seu João, Dona Maria, o Felipe, a Juliana, etc. Então a gente criou, desde o princípio, que vem a cada ano inovando de um jeito diferente, uma cadeia
verticalizada, com CD próprio, com logística própria, com instituto de P&D próprio, etc. Hoje, quando a gente olha para o mercado de farmácia, a CIMED tem uma cobertura de 98% e ela vai direto no varejo. Isso é uma alavanca de geração de valor muito relevante para a gente, porque a gente tem o nosso cliente a um WhatsApp de distância, a uma ligação de distância, a um representante nosso de visitar. Isso é muito importante para a gente. Segundo ponto, vendas. Óbvio, todo mundo precisa vender cada vez mais com metas maiores. Nós temos uma força de vendas hoje de mais de 1.000 representantes comerciais, que são empreendedores. E a gente trabalha com eles desta maneira. Semana passada tem um rito da CIMED, que é toda segunda, quarta e sexta, 6h30 da manhã, a gente faz uma live para os vendedores. Então tem um grupo fechado, a gente entra na live, eu fiz essa live na sexta-feira passada agora, para falar de como um representante comercial trabalha na CIMED tendo como se fosse uma empresa dentro da empresa. A gente incentiva muito esse comportamento empreendedor. E se a gente consegue conectar as grandes redes, os independentes, as franquias, as associações, a gente consegue criar um ecossistema poderoso de vendas. O que é que a gente fez para capturar o valor desse ecossistema? Enquanto o mercado todo trabalha de segunda a sexta, nós criamos o Sabadão de Vendas. Foi uma inovação no modelo comercial. Ao fazer isso, a gente trabalha não 12, mas 13 meses por ano. Logo, o meu vendedor, que é empreendedor, que ele tem um pedaço da empresa, que ele gera a receita dele, que ele cuida da família dele, que ele realiza os sonhos dele, eu também atendo o meu cliente, ativo as farmácias no interior do Brasil, no norte, no nordeste, no sul, interior de São Paulo capital. O sábado é o sabadão da dinâmica, da música, da vacina, quando é o caso, da brincadeira, do patati patatá. A gente faz o sábado acontecer nas farmácias brasileiras. Com isso, a gente consegue 13 meses em 12 e a gente potencializou na dinâmica da empresa o resultado a partir do aumento de um mês com o consolidado dos sábados durante janeiro, no período de janeiro a dezembro. Então, isso foi uma inovação muito relevante, porque provocou um movimento transformador no Brasil inteiro e a gente deu muita autonomia para o RCA. A gente chama de representante comercial da CIMED, esse representante empreendedor, ele tem muita autonomia para fazer aquilo que vai ativar o cliente dele. O terceiro ponto é a digitalização, e esse vale a pena um reforço, porque a gente está começando agora uma grande iniciativa de digitalização, por exemplo, implementando o Salesforce, que a empresa não tinha ainda no modelo comercial, mas a gente tem um case, vamos colocar assim, que toda vez que a gente fala da CIMED, alguém pergunta como é que a CIMED fez isso. Hoje a CIMED é a farmacêutica mais digital do mundo. Não era, se tornou. Primeiro de tudo, é algo que o dono da empresa acredita. O João Adib acredita nisso. O João Adib tem mais de 3 milhões de pessoas no Instagram dele. A Carla, que é a vice-presidente, que é a irmã do João, bateu 1 milhão de seguidores no TikTok. Então, quando a gente tem um exemplo, né, parte dos donos, essa presença, esse incentivo, os colaboradores vêm junto, o time comercial vem junto. Então, o que a gente gosta de dizer é que a empresa digitalizou, são 5.000 influenciadores, CIMED. A empresa tem 5.000 colaboradores, tem 1.000 vendedores, total de 6.000, tem algumas pessoas que não gostam, não interagem tanto, mas a grande maioria sim. Então, um post que essa pessoa faz de uma promoção de um polivitamínico nosso, como é a Lavitan, ou de um creme labial, que é o Carmed, já ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Eu dependo menos da televisão ou menos de mídia para fazer isso acontecer. Ainda que a gente coloque bastante grana na Globo para colocar a CIMED no Domingão do Hulk, tá? Então, isso aqui é muito importante para a gente. A presença digital, especialmente TikTok e Instagram. Quarto elemento, diversificação. Não importa se você é a Volkswagen, se você é a CIMED, se você é a Natura ou se você é uma startup que está aqui, diversificação é algo absolutamente importante. Para quem chegou depois, logo no início aqui da apresentação eu comentei isso. Estamos falando de uma farmacêutica sim, mas com um DNA muito orientado ao varejo. A barriga no balcão está perto dos donos de farmácia. Então, olha que interessante. A gente foi capa da revista Exame no mês passado, se eu não estiver enganado, mês passado ou mês retrasado. Então, essa é uma informação pública, tá? Não é confidencial. Mas hoje a CIMED, do faturamento dela, 49% vem de remédio e 51% já vem de consumo. Ou seja, os produtos que agregam para o nosso cliente, que geram valor para o nosso cliente, que estão na jornada do nosso cliente, desde bebês, portanto, desde quando a gente nasce até idosos, nós temos produtos para a jornada do brasileiro, de ponta a ponta. E a tendência é aumentar, dado que diversificação para a gente é uma alavanca estratégica de crescimento. Então, esse é um dado relevante e importante porque mostra uma farmacêutica que olha, por exemplo, o mercado como o mercado de bebês,
encontra uma fábrica, uma marca que até então era um pouco desconhecida, compra essa fábrica, que no caso era Snow Baby e Bebê Limpinho, e em menos de um ano a gente já praticamente lidera esse mercado na maioria das farmácias independentes. Por quê? Porque tem o DNA de vendas, tem a capilaridade, tem a empresa verticalizada, etc, etc, etc. Vejam que tudo coordenado para levar a estratégia para a execução e atingir os objetivos que a gente definiu. Lembra que a execução é o ponto-chave, não tem como fugir. Quinto objetivo aqui é consumo. E o genérico é o carro-chefe da área farmacêutica. O remédio da caixinha amarela, que vocês devem conhecer. Quando você vai na farmácia, tem aquele paredão de caixinha amarela, são os genéricos da CIMED. Nós ganhamos no ano passado, esse ano vai sair o resultado ainda de Top of Mind, mas a marca é muito conhecida, não tem como negar. E olha que interessante esse ponto, né? A caixinha do remédio genérico, ainda que ela seja amarela para chamar atenção, ela carrega com ela letras muito pequenas. Imagino que vocês aqui, alguém deve ter essa dificuldade de ler a caixinha de remédio. Observando isso dos nossos clientes, a gente fez uma inovação há 90 dias mais ou menos, que está agora refletindo nas farmácias, que as nossas caixinhas de remédios genéricos têm a letra grande. Todas. Especialmente para os idosos, para as pessoas que têm dificuldade de ler. Isso aqui é uma baita inovação, que vem da percepção da jornada do cliente, do problema que a gente resolve, de conhecer a realidade dele. Então, isso aqui, provavelmente, se vocês forem numa farmácia hoje, vocês já vão encontrar a caixinha amarela de genérico com a letra grande. Sexto, conexão. E conexão é outra alavanca que não parece ser trivial, mas ela é absolutamente importante na nossa estratégia. Como assim? Nós somos uma indústria, é uma farmacêutica. Tem a farmácia, redes, associações, independentes. E tem o consumidor. Então são 3 atores nessa jornada. Como que a gente coordena e trabalha com todos eles juntos? Primeiro, olha que interessante a forma que a gente tangibilizou a execução dessa estratégia. A gente patrocina a Seleção Brasileira de Futebol. Inclusive nessa minha camiseta aqui tem a logo da CBF, porque é uma paixão do brasileiro. Nesse momento a seleção não está muito bem em performance, mas ainda assim o brasileiro continua amando a seleção brasileira. Então é uma forma da gente se conectar com o consumidor final, de ter um elo que nos conecta. E também porque a gente é amarelo e a seleção tem a camisa amarela. Segundo ponto, a gente colocou o João Adib como o João, vendedor da CIMED, em um merchan dentro de uma novela da Globo. Por que isso? Porque o brasileiro, especialmente, gosta e compra de quem ele conhece, de quem ele vê os olhos, de quem ele confia. Isso não vale para tudo? Certamente não, mas para o nosso negócio tem dado muito, muito certo. Colocar a cara do João, a cara da Carla, para o consumidor final, que jamais conheceria um executivo de uma farmacêutica, muito menos o dono de uma farmacêutica, ele se conecta com a gente por conta dessa pessoa, João e Carla. Trazendo um pouco de dados para vocês dessa estratégia, que para mim ela é uma das mais relevantes que a gente tem. Lavitan, alguém aqui toma Lavitan? Tem alguém? Deixa eu ver, levanta a mão, por favor. Toma Lavitan, Lavitan, Lavitan. Lavitan hoje lidera o mercado de vitaminas no Brasil. A gente criou um conceito que é o seguinte: toda vez que a gente coloca o João na Globo, a gente tenta associar com uma promoção. Então, se tem João, tem promoção. Nesse domingo agora, a gente foi pro Domingão do Hulk. A gente anunciou uma promoção de Lavitan. Essa daqui não é dessa semana, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. O que a gente fez? A gente colocou muito incentivo nessa campanha. Preparamos as farmácias, preparamos a nossa força de vendas. Lembra, a estratégia o tempo inteiro de mãos dadas com a execução, senão não funciona. E ao fazer isso, ao criar esse movimento todo, a gente teve um aumento de 6 vezes de faturamento dessa marca. É um negócio que eu poderia fazer N iniciativas de marketing que não chegaria perto de uma alavanca de vendas tão forte quanto essa, que é associar a imagem, conectar com o consumidor, trazer o varejo para perto e a indústria muito presente num canal que conversa com o consumidor final. Sétimo objetivo, marca. Marca CIMED. Já falei para vocês aqui, mas agora fica bem claro, o paredão amarelo na farmácia. Caixinha amarela, genérico, CIMED. Essa é a ideia. Aparece no Domingão, aparece na internet, aparece no Instagram, aparece no TikTok. Pensou em farmácia, em remédio, em consumo dentro da farmácia, amarelo, pensou em CIMED. É isso que a gente quer fazer. Esse paredão expandiu. Hoje, pra vocês terem ideia, quando eu saí da ACE e vim para a CIMED, o que eu mais recebi de mensagem foi: me arruma um moletom amarelo da CIMED. Acaba que as pessoas que seguem a marca, que interagem com a marca, que gostam do João, que gostam da Carla, eles compram o estilo de vida mesmo, o lifestyle.
as crenças, os valores, a cultura da empresa. Então, hoje a empresa tem camiseta para toda ação, tem tênis em parceria com uma produtora brasileira, tem a faixa amarela, o Cimegripe aqui embaixo. Nesse momento, estamos em setembro, é o antigripal líder do Brasil, que mais vende no Brasil é o Cimegripe. E todo e qualquer remédio nosso que não tem a caixinha amarela, que não é um genérico, ele tem uma tarja amarela. Então vejam, moletom, tênis, camiseta, televisão, internet, TikTok, Instagram, faixa amarela, tudo coordenado com uma visão estratégica orientada à execução. E claro, alguém aqui tem neste exato momento na bolsa um Carmed? Olha lá tem. Aqui tem. O Carmed é um sucesso absoluto. Para quem não conhece, é um creme labial, é um produto para lábios, que ele bombou quando a gente fez uma parceria com a Fini, as balas Fini, e esse negócio explodiu no TikTok, foi para o Instagram e foi para as casas de milhares e milhões de brasileiros, que foram às farmácias, que esgotaram todos os Carmedes das farmácias. A gente teve que comprar uma máquina nova, explodir a fábrica de produzir para dar conta. A gente foi contar esse case lá no TikTok, deu mais de 1,5 bi de visualizações no TikTok, um case absoluto assim, de marketing mesmo, em vendas, e que na sequência dele a gente usou essa licença poética da collab, né, colaboração, com outras marcas também. Então a gente fez da Barbie, 65 anos da Barbie, a gente fez da Madonna, a gente fez agora, inclusive neste exato momento, está vendendo nas farmácias o Carmed Boiadeira, tem o Brigadeiro, tem o Beijinho, tem o Doce de Leite, que é o da Ana Castela, e a gente tem uma ativação que está correndo no Brasil inteiro, que é um ônibus em parceria, olha que interessante, né? Uma collab diferente, em parceria com a Cometa, para que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhoras, vovôs e vovós, entram no ônibus e experienciam a marca através de uma ativação que ela vai andando pelas cidades, pelos estados brasileiros, é muito legal. Geralmente esgota, em menos de uma hora esgota todos os lugares, os 3 dias que a gente fica. Recentemente a gente fez esse envelopamento de uma farmácia, a farmácia Drogal, então não sei se São Paulo tem, mas especialmente Campinas, Jundiaí, Vinhedo, um pouco mais para o interior, a rede Drogal é muito grande, muito relevante, e a gente colocou toda a fachada de Carmed e foi um sucesso absoluto. A marca explodiu de vender, vendia 10, 20 unidades por dia, passou a vender 2.000, 3.000 unidades por dia. É um absurdo o estouro, assim. E para encerrar esse case, né, dado que aqui, mais uma vez, a proposta é falar de inovação que gera valor com a estratégia que dá resultado, esse produto aqui vendia 20 milhões de reais ano antes de explodir com Carmed Fini e entrar no novo patamar de faturamento de receita. A gente saiu de 20 para 400 milhões de reais, esse ano já vai ser muito mais, naturalmente. Uma inovação, que é uma inovação que ela é tão simples quanto genial, que é se juntar com uma marca para um público específico, que você coordena as ações, utiliza um canal de comunicação certo e explode o negócio. Então o grande convite aqui, na minha opinião, e por isso que a proposta da minha apresentação aqui ela é pragmática no sentido de a estratégia que executa é bem sucedida e a que não executa, ou a que executa mais ou menos, talvez não seja, por mais genial que ela tenha nascido, é isso. A inovação potencializa a estratégia quando é executada com excelência, ela tem essa adaptabilidade dentro dela, toda vez que for necessário eu estou aberto a adaptar e principalmente ela entrega resultado para o negócio. Para quem aqui naturalmente foi meu cliente, já me conhece, sabe que essa visão é uma visão de alguns anos já, de que não dá para inovar para aparecer só. Dá, você pode, mas dificilmente vai ter perenidade. Para ter perenidade, você precisa alavancar faturamento, gerar eficiência, portanto gerar margem, gerar caixa e gerar valor para o seu cliente para que ele seja recorrente e no tempo a gente tenha uma ótima relação de parceria e que seja saudável para todo mundo. É isso, gente. Essa é a proposta. Agradeço o tempo de vocês. Obrigado pela participação e até a próxima.